E aí, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a arte medieval. E aí, antes da gente começar, eu quero trazer para vocês essa linha do tempo para a gente poder se situar, porque senão a gente acaba se perdendo, ok? Então, primeiramente, nós começamos a falar de uma arte pré-histórica, né? E aí a gente falou das pinturas rupestres. Então, era uma arte antes da história escrita, antes daquela formalização, né, da escrita e tal. E aí a gente nem consegue classificar nessa esfera histórica, certo? Então, aqui eu vou classificar apenas as artes que estão na história, que a gente começa pela arte antiga, certo? Então, tem a pré-histórica, né? Quando começa a história, a gente tem a arte antiga, depois a gente vai ter a arte clássica e depois a medieval. Então, do mais antigo para o mais recente, ok? Aqui eu botei uns pontinhos porque a gente ainda não estudou as outras artes até chegar no contemporâneo, certo? Mas aí a gente vai chegar na próxima aula. Na arte de hoje a gente vai falar sobre a medieval, que é justamente na Idade Média, né? Que fica basicamente no meio da nossa linha do tempo. E aí a gente tem algumas características que são necessárias de ser usadas, né? Então, a arte medieval, ela vai se diferenciar da arte clássica, né? Porque ela vai ter outras características. A, o mundo, ele vai estar em outro contexto. Consequentemente, isso afeta na arte, certo? Então, aí a gente tem um surgimento da religião como um foco principal daquela sociedade como um todo. Então, o mundo inteiro ele vai estar sendo posto em uma observação sobre a religião católica. Por quê? Porque a religião católica ela vai estar se desenvolvendo ali na Europa, ela vai estar chegando com uma onda muito forte, e aí a Europa ela vai tentar começar a passar essa sua ideologia para o mundo todo, certo? E aí a gente tem a arte que é chamada poliocristã. Essa arte, certo, poliocristã, ela vai começar a, a expressar, né, uma forma de arte, a arquitetura, as esculturas, as pinturas, todas voltadas para uma questão religiosa, certo? Do cristianismo, do catolicismo. Então aí a gente já tem o cristianismo como religião no Império Romano, e aí essa vai ser a principal influência para essa disseminação do cristianismo, porque o Império Romano ele vai tentar dominar outros territórios, outros povos. Então aí a religião católica, né, ela começa a ser difundida em outras regiões, certo? Então nós temos uma arquitetura basílica e as esculturas nós vamos ter sarcófagos ainda ali no Oriente Médio, por ali, mosaicos e catacumbas. Essas formas de modular as estruturas, elas vão influenciar muito porque há toda aquela questão medieval, aquele design medieval, eles vão ser muito bem representados por esses elementos. E aí a gente começa a entrar numa questão bizantina, né, que já vai ser uma coisa político-religiosa. A questão política vai entrar muito em cena. Por quê? Porque justamente Roma, né, o Império Romano está começando a difundir e esses povos que são dominados pelo Império Romano, eles vão começar a serem até obrigados a cultuar essa religião. Então essa arte ela vai ser difundida e a gente chama isso do período bizantino, que vão ter ícones e mosaicos. Então,
a gente vai ter mais, por exemplo, imagens de santos, de Jesus, aquela coisa, né, mais simbólica, né? E aí, né, com o tempo, a gente vai entrando nos dois estilos da arte medieval, que vai ser o romantismo e o gótico. Esses dois estilos eles vão influenciar na questão estética, na literatura principalmente, e também na arquitetura, na música, no teatro, e esses vão ser movimentos de muito conhecidos, né? Na literatura vocês já devem ter visto, né, o romantismo, né, como um estilo literário, justamente porque nesse período toda esse movimento ele foi muito forte, certo, no mundo inteiro. Então, o romantismo, né, e o gótico também, eles têm como principal objetivo a louvação ao cristianismo, certo? A, o, a ética cristã, ela está acima de tudo nesse período medieval, certo? Então, vão ter mais arcos abobadados, vão ter muitas igrejas, muitas catedrais, certo? E aí a gente consegue perceber um movimento, tanto literário quanto artístico no geral, dando aquela repaginada, né? Na escultura, na cultura das pessoas, das civilizações. E aí o gótico, ele também vai ter esses arcos abobadados, certo? E no gótico começa a ter uma pintura mais característica, que é as pinturas a óleo e a gente consegue perceber que eles vão ter cores mais escuras, né? Que chamam de têmpera, uma coisa assim. E aí as pinturas elas são mais escuras, elas são mais dramáticas, elas são expressivas, certo? No romântico existe muito uma louvação a uma imagem feminina, certo? Existe muito uma coisa do não sou ninguém, você é tudo, certo? Porque vai ter muito uma questão ligada à Virgem Maria e tal. E no gótico a gente vai ver mais presente na arquitetura. Então existem muitas igrejas góticas no Brasil, existem em todos os lugares, na Europa, muitas, certo? Então a gente vai ter o quê? Vão ser arcos mais assim, mais assim, certo? Bem redondinhos mesmo. Então, a arquitetura ela vai ser marcada por isso, ok, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem falar comigo. A aula de hoje fica por aqui e até a próxima semana.